Boa noite, pessoal! Estamos entrando ao vivo. Sejam bem-vindos. Já vi que tem mais gente chegando. Entrem e fiquem à vontade. O tema de hoje será saúde metabólica. Primeiro, vocês sabem o que é saúde metabólica? Vamos falar sobre o que é. Enquanto vocês vão entrando aí, vamos conversando por aqui. Tá todo mundo me ouvindo, né? Então tá. Todo mundo já sabe e já está inscrito e já garantiu a inscrição na Jornada Despertar da Saúde? Se vocês não estão sabendo, gente, 7, 8 e 10 de novembro está chegando. Vamos lá, porque a gente tem a jornada para se inscrever, gente. Para quem não acompanhou, essa vai ser a 5ª edição. Eu mudei várias coisas. Eu perdi a paciência com outras, então agora vocês vão ver uma jornada com uma pessoa cada dia mais indignada, falando a verdade que todo mundo precisa ouvir. Então, ó, fica aqui o convite, Jornada Despertar da Saúde, 7, 8 e 10 de novembro, vocês entram no meu link da bio, clicam lá, colocam o e-mail de vocês, entram no grupo do WhatsApp, aí vocês não perdem nada, certo? Então, eu tô vendo aqui, ó, a Beth chegou... Doutora Rita Coutinho, seja bem-vinda. Beth, bem-vinda. A Natália falou que o último stories foi com a sua pergunta. Vamos falar sobre isso, Natália, sobre por que a resistência insulínica faz com que a gente emagreça devagar. Então vamos lá, tá todo mundo preparado, gente? Então tá, ó, a Cláudia tá falando que já se inscreveu. Gente, não percam, tá? Ó, primeira coisa, evento gratuito, super completo, com muitas coisas que, por exemplo, quem faz faculdade de nutrição e de medicina não tem acesso a esse tipo de informação. Fruto de bilhares de livros e artigos que eu vivo lendo, estudando, mastigadinho em português, pronto para vocês. Olha só, temos um oi de Los Angeles. La La Land, terra maravilhosa, amo Los Angeles. Estive aí em maio desse ano, já tô pronta para voltar. Então vamos lá, gente. A gente vai começar essa live. Quero que vocês participem. Como eu não tenho ninguém para entrevistar hoje, vou conversar mais com vocês, tá bom? Vai ser divertido. Apertem os cintos que a live começou. Então vamos lá, gente. Ó, primeira coisa. O que é saúde metabólica? Tem vários jeitos de definir o que é a saúde metabólica. Um dos jeitos mais fáceis de definir o que é saúde metabólica é falando o que não é. Se você não tem a síndrome metabólica, provavelmente você tem saúde metabólica. Então vamos lá revisando. Quem não tiver com papel e caneta, depois vai precisar pegar essa live, usar papel e caneta, pegar exame laboratorial, porque hoje eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, ó, síndrome metabólica, o que a gente tem que pensar? Para preencher os critérios, você precisa ter 3 de 5, tá? Mas saúde metabólica, você tem que ter todos. Então, inversamente, se você tem triglicérides normais, que bom. Comecei falando de triglicérides e foi bom para falar isso. Lembra que eu, quando eu tava falando dessa live, eu falei assim, não aceitem normal como resposta? Pois é. Falando de triglicérides, vale a pena a gente falar sobre isso, tá? O valor que o seu laboratório considera normal é até 150. Se você tem triglicérides de 149, o seu laboratório fala lá que você tem um bom resultado de triglicérides. Mas triglicérides não é bem assim, tá? Tem vários estudos hoje em dia que correlacionam, inclusive, triglicérides com resistência insulínica. Quanto maior a taxa de triglicérides, pior. E abaixo de 150 é o normal da população, mas não significa que seja bom, né? Em vários aspectos aqui hoje vocês vão ver que não é bom ficar perto do normal, porque o normal do mundo é muito ruim. Dados, só para vocês ficarem chocados, Estados Unidos, em média, 88% da população está doente, não tem saúde metabólica. Vocês sabem o que significa isso, gente? 1 em 3. Cada 3 pessoas que você pega, uma já tá doente, tá?
Não, desculpa, uma é saudável, tá? É chocante isso. 88% da população dos Estados Unidos não tem saúde metabólica. Eu só falei do primeiro item, triglicérides. Então, se vocês estiverem com o exame de laboratório de vocês aí, triglicérides acima de 150, ruim, preencheria um dos critérios para síndrome metabólica. Se os seus triglicérides estão abaixo de 150, dá para ficar melhor, tá, gente? No mínimo, assim, em geral, um ponto de corte bom é 150, tá? É 100, desculpa. Então, 150 é o corte do laboratório. Abaixo de 100 é um bom número. E quando os seus triglicérides são mais baixos que o seu HDL, parabéns, você atingiu um nível de perfeição. Tá? Então, ó, primeiro item, triglicérides. Segundo item, glicose, tá? Se você é diabético, se você é pré-diabético, mesmo que você esteja com medicações e o seu valor de glicose esteja regulado, importante saber, não importa se a sua glicose está boa com medicações para controlar ela, ainda assim você preencheria critério para síndrome metabólica. Então, saúde metabólica com certeza inclui glicemias normais. Glicemias normais, a gente vai usar os parâmetros de diabetes e pré-diabetes? Também não, gente. A gente não quer estar no normal do mundo, tá? Em geral, uma glicose abaixo de 90, bom, tá? Aí a gente vai para o próximo valor aqui. Então, já falamos de triglicérides, glicose, pressão alta. Se você trata a pressão alta, ela está regulada, porém com medicamentos, você não é considerado livre desse critério, tá? Então, se você tem pressão alta, mesmo que ela esteja regulada, isso conta para um dos critérios para síndrome metabólica. Então, a sua pressão tem que estar 12/8, 120/75, certo? O que é importante sobre pressão alta? Se você mede no consultório, tem aquela síndrome do jaleco branco. Então, uma medida só no consultório não diz muito sobre a sua pressão. Porém, se você medir de novo depois de um tempinho e ela já abaixou um pouco, significa que é síndrome do jaleco branco. Isso te liberta do fato de ser hipertenso? Não, mas é importante saber que o seu manejo do estresse, a sua descarga adrenérgica é mal regulada. Então, o estresse e a atividade física são fatores importantes para vocês prestarem atenção, tá? Mas então agora a gente já falou de triglicérides, de glicose, já falamos de pressão alta, aí a gente tem o HDL colesterol, ainda falando de laboratório aqui, que eu pulei ele, HDL colesterol é o colesterol bom, tá? Para um lipidograma normal, né, quando o seu médico pede, normalmente os médicos sempre pedem, né, colesterol total e frações, então com esses exames básicos que eu tô falando aqui, vocês já conseguem ter um mínimo de noção se vocês têm essas alterações laboratoriais ou não, tá? Homens abaixo de 40, mulheres abaixo de 50. Além disso, então a gente falou do colesterol que está alterado, o colesterol bom está baixo. A gente também tem a cintura, né? Cintura é um bom marcador, 102 centímetros, abaixo de 102 para homem e abaixo de 88 para mulher, você tem saúde metabólica. Tem vários critérios melhores do que esse, tá, gente? Mas esses são os da síndrome metabólica. Então, se você quer saber o que é saúde metabólica, uma das definições é não ter síndrome metabólica, tá? Significa que você consegue usar o seu combustível, os combustíveis e migrar de um estado para outro porque você é flexível. Então, eu cheguei em outra definição, flexibilidade metabólica. O que significa isso? Gente, eu vou dar uma pausa para ver se vocês estão entendendo. Vamos lá. Estão entendendo aí? Ó, a Karina tá aqui falando que já é minha aluna do curso. É isso aí, é naturopata, sucesso. Me respondam, gente, vocês estão entendendo aí? Tá surgindo muita dúvida? Eu tô falando muito rápido? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Vamos lá ver. Aqui, olha, tanto comentário que eu não tô conseguindo acompanhar. Ó, então vamos lá. Cintura, vou repetir, tá? Eu não dei muita atenção para a medida da cintura porque tem umas maneiras melhores da gente ver. Olha, o Marcos tá aí. Oi, Marcos. A Priscila. Eba, quantos pacientes, quantos alunos.
RCM-Tina. Eu não sei o seu nome, então é difícil falar, mas a RCM-Tina, que é minha aluna, também tá aí. Então vamos lá, gente. Cintura tem que estar abaixo de 88 para mulheres e abaixo de 102 para homens. Tem algumas maneiras melhores da gente avaliar acúmulo de gordura, vocês vão entender por quê, tá? Mas o acúmulo de gordura abdominal, assim, gordura, importa onde ela está, tá? A pior gordura que a gente tem é a gordura visceral dentro dos órgãos. Então, se a gente for pensar em como você está, aquele acúmulo do corpo de maçã, que é aquele estômago alto, né? Tem bastante gente que fala, não, eu tenho estômago alto. Estômago alto é justamente gordura visceral, em volta dos órgãos, em volta do fígado, do pâncreas, dos rins, do coração, certo? Então, a gente precisa procurar aonde está essa gordura, porque aonde ela está significa muito da sua saúde metabólica. Isso porque se você tem excesso de insulina, que a gente já vai chegar lá, você tem uma propensão a acumular gordura nos lugares onde não deveria, que a gente chama isso de gordura ectópica. Lá na jornada, preparem-se, tem um material maravilhoso e a jornada está chegando, eu vou mostrar para vocês vários aspectos importantes com imagens para ficar mais claro até para os leigos sobre gordura visceral e por que é tão importante a gente saber aonde está a sua gordura, tá? A gordura subcutânea, aquela gordurinha que balança, que você pega e chacoalha, essa não é uma gordura muito perigosa e inflamatória. Ao passo que a gordura visceral que está lá em volta do seu fígado, em volta do seu pâncreas, ela é muito importante. Ela é muito inflamatória e ela aumenta o risco para várias doenças, tá? Então, quem aí tem gordura no fígado, quem tem esteatose hepática, essa é uma gordura, um acúmulo de gordura onde não deveria estar, tá? E é chave a gente dar atenção para esse órgão tão importante que é o fígado, tá? Saúde metabólica, ninguém tem saúde metabólica se não tiver um fígado funcionante. Por quê, pessoal? Um fígado saudável é um fígado que sabe regular a energia, ele sabe administrar quanto de glicose você precisa e quanto de glicose você precisa guardar. E a hora que essa glicose está regulada e você não comeu nada, ou seja, estado de jejum, o seu fígado sabe administrar, transformar esse glicogênio que está lá guardado em açúcar para o sangue, tá? Isso é chave. Fígado é um órgão que a gente tem que ter muito respeito, muito carinho e o melhor, que eu agora vou encher vocês de esperança, gente. Quem tem gordura no fígado tem que entender tudo que eu tô falando aqui. Porque gordura no fígado é um sinal que você tem resistência insulínica. Existe sintoma de resistência de gordura no fígado? Não, ela é silenciosa, tá? A Célia, acho que é Célia o nome dela, né? Tá falando aqui que o marido tem grau 1 de gordura no fígado. Completamente reversível, tá, gente? Gordura no fígado, qual que é o problema da gordura no fígado? É a mesma coisa da resistência insulínica. É silenciosa. Ela começa a ficar aparente quando você já tá ficando diabético. E existe uma janela aí de 20 anos para a gente fazer alguma coisa a respeito, para não esperar o seu médico ir lá olhar o seu exame e falar, nossa, você está diabético, vamos fazer alguma coisa? Vou recapitular aqui, pessoal, porque tem muitas pessoas aqui pedindo para eu repetir. HDL colesterol acima de 40 para homens, acima de 50 para mulheres, tá? Então eu estava falando do acúmulo da gordura. O formato de maçã, geralmente, é um que tem um padrão de acúmulo maior de gordura visceral. As mulheres com aquele formato de pera, homens também podem ter esse aspecto ginoide de acúmulo de gordura, mas é mais comum em mulheres. Costuma ser mais benigno, tá? Então, gente, o LDL não entra nos critérios de síndrome metabólica. Quando você pede um exame, um lipidograma, o LDL é calculado, então ele é péssimo, tá? Se vocês quiserem saber alguma coisa melhor para avaliar risco, é ApoB. ApoB e ApoA. Eles são muito melhores marcadores, mas eu tô querendo falar do básico que você consegue pedir para o seu médico resolver, tá? ApoB e ApoA, um pouquinho mais difícil de vocês conseguirem. Então, gente, eu tava falando aqui de gordura visceral.
em vez de medir 88 para mulher e 102 para homem, tem como a gente fazer melhor de um jeito mais simples, tá? Cintura, você vai medir sua cintura e você vai pegar a sua altura. Então tá lá, vamos supor, você tem 1,90 m, você tem... não, deixa eu pegar um negócio fácil, porque tá no final do dia, meu cérebro aqui, eu tô sem calculadora. A gente tem que pensar que você vai pegar o valor da sua cintura e dividir pela sua altura, tá? Então vamos supor que você tem 50 centímetros de cintura e você tem 2 metros de altura. Então você tem uma relação cintura sobre altura muito menor do que meio, então tá ótimo, tá? O objetivo aqui é que a sua cintura seja menor do que a metade da sua altura. Para ficar fácil, pega um barbante, mede sua altura do começo até o chão, né? Do ponta da cabeça até o ponta do seu pé. E aí você vai ter no barbante a sua altura, certo? Aí você vai pegar esse barbante, dobrar no meio, marca o meio dele. Pronto, você já vai ter lá uma fitinha, não é métrica porque não tem medida, mas você já vai saber a sua altura pela metade. E aí você põe ela na altura do seu umbigo. Se a sua cintura tá maior do que metade dessa fita métrica, significa que você tá com bastante gordura na região abdominal. Esse é um marcador de risco. Essa relação cintura sobre altura maior do que meio é uma ótima correlação com resistência insulínica. E adivinha, pessoal, saúde metabólica é ser sensível à insulina, tá? Essa é outra definição melhor. Então, o que significa ser sensível à insulina? Significa que você é flex. Quando você come, você sabe lidar bem, você tolera bem os carboidratos dos alimentos, você metaboliza bem. Uma forma da gente avaliar se você é flexível com os carboidratos é fazer o teste de tolerância oral à glicose também, tá? Tem várias maneiras da gente avaliar isso. O teste de tolerância oral à glicose, ele é chatinho de fazer. As mulheres que ficaram grávidas ultimamente, aí nas últimas décadas, todas são submetidas a pelo menos um teste desse durante a gestação. A pena é que só se faz... Na gestação tá certo, né? Mas no dia a dia, se você for fazer um teste de tolerância oral à glicose, você pode pedir para fazerem para você com insulina junto, tá? A curva da insulina. Por quê? A gente consegue ver o quanto você tolera os carboidratos. Quem não tem saúde metabólica não tolera carboidratos bem, tá? Assim como os pré-diabéticos e os diabéticos, você pode estar nesse estágio inicial de intolerância a carboidrato, de resistência insulínica. Você pode não ter saúde metabólica e não saber. Daqui a pouco eu vou falar qual que é a tristeza aí do problema que a gente vive hoje, certo? Então, gente, pensa comigo. A gente é flex, certo? A gente usa a energia a partir da glicose dos alimentos, né? Ou a gente usa energia a partir de gordura. Nosso corpo sabe lidar com esses dois combustíveis. Quem manda em qual combustível que a gente vai usar? A insulina. Se ela está alta, a gente vai usar a energia a partir dos carboidratos, da glicose. Se a nossa insulina está baixa, a gente permite que a gente use a gordura como fonte de energia. A gente aumenta lá no fígado a beta-oxidação, a gente produz os corpos cetônicos e usa como fonte de energia, certo? Isso é ser flexível, você migra de um estado para o outro sem dificuldades, certo? Isso é saúde metabólica. Quem está preso no modo armazenamento de gordura, quem está com a insulina alta, está preso no modo eu só queimo açúcar, certo? O que acontece quando a gente fica preso no modo eu só queimo açúcar? A gente fica no ciclo vicioso da resistência insulínica. Teve uma pergunta hoje aqui da caixinha que eu falei que eu ia responder agora. Gente, insulina, quando a gente fala em insulina assim em geral, todo mundo fica pensando na insulina com, eu penso em diabetes tipo 2, injetar insulina, não sei direito, para mim só significa isso. Insulina é um hormônio, gente, muito importante para a nossa vida. Sem insulina, a gente não consegue usar energia.
e a gente morre rápido, a gente começa a emagrecer, a gente tem isso, os relatos dos pacientes diabéticos tipo 1, quando não existia a insulina para tratá-los, eles morriam muito cedo, tá? Então, diabetes tipo 1 maltratado, por falta de insulina, é incompatível com a vida, tá? Então, insulina é um hormônio muito importante. Só que insulina em excesso faz muito mal também, tá? E o que acontece quando a gente está preso nesse modo de insulina alta? A insulina, ela não regula só o açúcar do nosso sangue, tá? Ela faz esse papel importantíssimo, com certeza. Mas a falta da insulina, o excesso da insulina, também nos coloca no modo armazenamento de energia, de gordura, tá? Por isso que quem tá com resistência insulínica frequentemente se queixa de fazer exatamente o que a nutricionista deu de dieta lá, seguir o cardápio da pirâmide e não dá certo, não entende o que está acontecendo, por que eu não consigo emagrecer, por que é difícil para mim, por que tá sem som, gente? Falem aqui para mim. Agora eu fiquei preocupada. Vamos ver aqui, ó. Vocês podem me responder, pessoal? Tá sem som? Tá todo mundo acenando. Não. Tá bom. Vocês estão me ouvindo, então? Estão me ouvindo. Beleza. É porque tem um atraso aí. Certo. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui para falta de saúde metabólica, para síndrome metabólica. Síndrome metabólica, gente, resumindo, se você tem síndrome metabólica, você tem resistência insulínica. Se você tem diabetes tipo 2, você tem resistência insulínica. Se você tem gordura no fígado, você tem resistência insulínica. Se você, vamos lá, síndrome dos ovários policísticos, super provável que você tenha resistência insulínica. Então, tem várias condições que são associadas a excesso de insulina, tá? E aí, o que eu estava falando aqui para vocês antes de eu ficar preocupada com o som, que alguém falou que não estava me ouvindo. Excesso de insulina tem um certo problema em todas as células. Por quê? A insulina age em todas as células do nosso corpo, da cabeça aos pés. Antes do açúcar do seu sangue vir alterado lá no exame do seu médico, você já está sofrendo com esse excesso de insulina. Vocês entendem? E aí o que acontece, pessoal? Excesso de insulina em células diferentes do corpo ocasionam problemas diferentes no corpo. Então, por exemplo, excesso de insulina na pele, começa a aparecer aquelas manchinhas escurecidas nas dobras, no pescoço, na dobra aqui do braço, nas axilas, na virilha, aquela manchinha escurecida que a gente chama de acantose nigricans. Por quê? A insulina, ela é um fator de crescimento, um fator estimulante. Ela estimula aquelas células da pele a fabricarem mais pigmentos, por isso que as dobrinhas escurecem. Uma coisa legal de saber. Conforme você fica mais saudável, você recupera a sua saúde metabólica. Vocês sabiam que essas manchas clareiam? Vocês sabiam que aquelas verruguinhas, que a gente chama de acrocórdons, aquelas verruguinhas desaparecem conforme você melhora a saúde metabólica. Aí, gente, isso é a insulina em excesso na sua pele. O que a insulina em excesso faz, por exemplo, lá no seu fígado? Ela deixa o seu fígado histérico no modo acúmulo de gordura. Ele fica histérico quando ele encontra carboidratos, a insulina aumenta e aí é ativada um processo que chama lipogênese de novo. O que é isso? Transformar carboidratos em gordura. Por isso que, por exemplo, como é que a gente faz foie gras? Vocês já comeram foie gras? Aquela especiaria iguaria, que é muito conhecida francesa, né? Foie gras é fígado de ganso. Fígado gordo, desculpa. Foie gras, fígado gordo. Então, como é que faz o fígado gordo? A gente dá bastante grão para os gansos ficarem com um excesso de carboidrato tão grande que ele é transformado em gordura no fígado, tá? Então, a gente não faz gordura no fígado através de gordura, a gente faz gordura no fígado através de muito carboidrato, tá? A Cíntia tá falando que tá com acantose no pescoço. Cíntia, super reversível, você tem resistência insulínica, essa
é uma maneira visível de ver a resistência insulínica e é uma maneira de prevenir o diabetes, tá? Então é importante saber que se você tá com resistência insulínica, você tem muito o que fazer e você não vai perder a jornada, tá? A Sancha Assis, desculpa, não sei o seu nome, eu li só o seu nome aqui, diz que a insulina dela tá em 25. Eu ia chegar lá, então eu vou adiantar aqui, gente. Qual que é o problema do mundo? A gente sabe que excesso de insulina faz mal. A gente sabe que tem um monte de doenças, essas aí que eu tô falando agora para vocês. Tem um monte de doença que se manifesta por excesso de insulina. Faz só uma geração que a gente tem gente com muita insulina habitando esse planeta. A gente não sofria disso, não era uma epidemia do jeito que é agora. A gente está colhendo o resultado dessa primeira geração com insulina alta. Qual que é o efeito no cérebro? A gente está vendo déficits cognitivos, vários tipos de demência aumentarem, o Alzheimer, que chamam de diabetes tipo 3. A gente está vendo gordura no fígado explodir, a gente está vendo diabetes tipo 2 sair do controle. Enfim, é uma epidemia que está montada, tá? E se vocês quiserem entender como que surgiu essa epidemia, vocês realmente não vão perder essa jornada, tá, gente? Dia 7 começa e eu fiz um negócio incrível para ficar o mais claro possível. Mas aí, olha só o drama, gente, de laboratório aqui falando para vocês, para ajudar vocês. O mundo sabe que excesso de insulina faz mal. O mundo sabe, cada dia sai um artigo novo sobre mais uma doença que ou é causada ou é agravada por excesso de insulina, certo? Até hoje, existe uma atenção total em glicose de jejum e ninguém tá nem aí para insulina, gente. A maioria dos médicos não pede insulina. Se você não pedir para o seu médico, ele não vai pedir lá o exame laboratorial para você. Isso é muito triste. Por quê, gente? Vocês lembram que eu falei? O pré-diabético, ele já tá com muita glicose lá circulante. O diabético, mais ainda. Você consegue prever isso 20 anos até, 10 a 20 anos antes de ficar pré-diabético ou diabético. E as pessoas continuam focando na glicose. Pensa que a glicose é o Rubinho Barrichello. Demora muito até a glicose alterar, gente. Antes da glicose alterar, você já está com gordura no fígado, você já está com a insulina alta. A Sancha Assis falou que a insulina dela está em 25. Gente, vou contar para vocês. Mais uma vez, não se conformem com o normal. Tem laboratório que considera 25 normal. Tem laboratório que considera 20 normal. Gente, não existe consenso do valor normal de insulina. Sabe por quê? Porque ninguém tá nem aí. Tá todo mundo preocupado com a glicose. Então, assim, eu tenho como falar para a Sancha Assis, ó, o valor normal é tal, você está ou não está. Não existe consenso, mas eu posso dizer para vocês que vocês sabem qual que é o valor normal de insulina, o bom que a gente deve mirar e falar assim, ó, eu quero ter essa insulina em jejum. Eu quero ter uma insulina abaixo de 6. Se você está perto dos 6, você vai precisar olhar para o contexto aí, procurar outras coisas para ter certeza. Por quê? Mais uma vez, gente, ninguém está nem aí para gente, ninguém está nem aí para nossa saúde. Então não existe consenso de insulina ainda. O que é considerado insulina, assim, ó, estanque? Colocou lá no Excel, veio mais do que isso, é patológico. Não tem, gente, porque ninguém tá nem aí. O pessoal tá atrasado lá, procurando a glicose de jejum alterar, esperando sua glicose alterar para cuidar de você. Vocês têm que cuidar de vocês. Então, assim, quanto mais perto do 6, melhor. Quanto mais longe de 6, toma cuidado, tá? Insulina de 25, a Sancha Assis já está convidada a participar e não perder nenhum minuto da jornada que vai chegar dia 7, por exemplo, tá? Porque essa jornada é para vocês, gente. Vocês precisam cuidar de vocês, porque se vocês não cuidarem, com essa insulina, por exemplo, o seu risco de diabetes é altíssimo. E se você não fizer nada, esse vai ser o seu destino. Tem muito o que fazer, tá? O problema é que fazer com a estratégia errada não vai te levar a lugar nenhum. E vocês entendem o drama do que eu tô falando? Tá todo mundo comendo bola, preocupado com a glicose, gente. Sabe? Quando vocês forem pedir lá pro médico de vocês, não deixem de pedir. Ele já vai pedir glicemia em jejum,
Pede insulina em jejum e vocês precisam calcular no mesmo dia, precisa colher no mesmo dia a mesma amostra para vocês conseguirem fazer o ROMA, que é o índice de resistência insulínica. ROMA é mais um jeito que a gente tem para ver se a gente tem saúde metabólica ou não, tá? ROMA é uma continha muito fácil de fazer, de cabeça não dá, mas eu vou falar para vocês fazerem, depois vocês fazem. Peguem o resultado da glicose de jejum que vocês escolheram no exame lá, um jejum de 8 a 12 horas, respeitem o laboratório. Então é glicose vezes insulina dividido por 405. O que é importante saber? Existe consenso sobre o ROMA? Não! Sabe por quê, gente? Porque ninguém tá nem aí, ninguém usa ROMA para prever saúde metabólica. O pessoal tá usando o ROMA só quando ele tá lá 4 para ver o índice de resistência insulínica do diabético, tá? ROMA é uma ferramenta super útil que a gente usa para ver o quanto que a pessoa é sensível à insulina. Vou mostrar para vocês como que a gente raciocina do ROMA, tá bom? Então vamos supor que essa seguidora que acabou de falar que a insulina dela tá 25, deixa eu ver se eu acho uma calculadora aqui para usar. Vou achar aqui para vocês, tá? Então assim, ó, vamos supor que ela estava com insulina de 25 e ela na mesma consulta, no mesmo exame, ela dosou a glicose em jejum dela. E aí vamos supor que ela estava com uma glicose de 92. Olha só o que acontece. O médico que só está preocupado com a glicose, ele vai olhar para ela e vai falar assim: poxa, Cecília, desculpa, eu não sei o seu nome, eu inventei um nome, tá bom? Poxa, Cecília, 92, tá ótima a glicose, perfeito, vida que segue. E ele ignorou a sua insulina de 25, tá? Aí você vai pegar o seu ROMA, peraí que eu vou pegar, gente, ó que chique, primeira vez que eu uso uma calculadora numa live, hein? Então vamos lá, ó. Aí você pega lá a sua calculadora e você vai fazer essa conta, vou fazer com vocês, ó. 92, então, ó, glicemia abaixo de 100, o médico tá felizão. O que ele vai falar para você? Nada, porque ele só olhou para a glicose. Tem como fazer melhor? Tem, gente. A gente pede uma insulininha em jejum e olha só quanta informação que a gente vai ter. Glicemia vezes insulina, certo? Deu 2.300. A gente divide por 405 e daí a gente vai chegar no número 5,67. O que significa isso? O ROMA tá 5,67. Vamos interpretar ele primeiro antes de eu falar o que significa dos valores. Então, olha só, a Cecília tá com 92 de glicose, ou seja, tá bom, tá abaixo de 100, tá bom, mas para conseguir ficar com 92 de glicose em jejum, ela tá fazendo o pâncreas dela trabalhar 5 vezes mais do que ele normalmente precisaria, do que uma pessoa com saúde metabólica precisaria. Ou seja, o pâncreas dela tá dando conta do serviço. Se ninguém procurar como esse pâncreas tá, você só vai descobrir quando ele estiver cansado, falindo, não vai estar dando conta do serviço, tá? O que significa isso? Seu corpo já vai estar muito resistente à insulina, você vai estar diabético ou pré-diabético. Então, o pré-diabetes e o diabetes, eles são a evolução desse problema. Então, a Cecília agora, se ela me disse a glicose dela e visse junto com a insulina que ela tá com um ROMA de 5,6, ela pode, muito tempo antes de ficar pré-diabética ou diabética, perceber, nossa, eu tô precisando de 5 vezes mais insulina do que o normal para manter minha glicose boa, para o médico ficar felizão que a minha glicose está abaixo de 100. Só que esses 5 vezes a mais de insulina em jejum que eu tô judiando do meu pâncreas, eu tô fazendo comigo, é que eu tô expondo todas as células do meu corpo a níveis 5 vezes mais alto de insulina do que eu deveria. Vocês entendem o que isso... Olha quanta coisa a gente consegue tirar de 2 exames. Super rico, né? Dá pra gente perceber que tem muito o que fazer antes de ficar esperando a glicose do sangue mudar a ponto de chegar num patamar para você usar medicamentos, tá? Então, assim, os insights são muito grandes. O que a gente usa do ROMA? O que é um ROMA normal? ROMA IR, HOMA-IR, ROMA, Insulin Resistance, Home Assessment Model.
é uma sigla grande, mas enfim. O que isso significa? Um ROMA normal é um ROMA perto de 1. A Cecília, nessa conta aí, com uma glicose normal, tá com um ROMA de 5,6. Resistência insulínica severa, tá? Então, tem como a gente perceber que tá com um problema muito antes da glicemia alterar. Isso é o pré-diabetes que a gente fala. Resistência insulínica é uma doença, é um contínuo. Existem várias fases da doença. Então você pode estar igual a Cecília, com uma glicose normal, com uma insulina muito alta. Tem muito o que fazer nessa fase, é totalmente reversível. Aí depois de um tempo, o seu corpo está lá sendo exposto a muita insulina e cada vez mais você força o seu pâncreas a fazer mais insulina para ver se ele dá conta de deixar a sua glicose normal. Só que a resistência insulínica, gente, ela é uma moeda que tem dois lados. Necessariamente tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, algumas células não respondem bem a essa insulina, só que necessariamente você tem muita insulina circulante. Então não é que está faltando insulina, você tem muita insulina e suas células não estão respondendo. Por isso que aí é mais um problema, porque o paciente começa a ficar diabético, pré-diabético, ele começa a não dar, essa glicose começa a transbordar no sangue dele. Ele não dá conta de usar toda essa glicose que está em excesso. E aí o que alguns médicos tentam fazer? Dar medicamentos que aumentam a insulina para ver se a glicose melhora. Ela até melhora na hora, só que os pacientes ganham peso. Sabe por quê, gente? Porque insulina engorda. Pensa comigo, você está fazendo o seu pâncreas trabalhar muito e insulina engorda. Por quê, gente? Insulina é aquele hormônio que decide se você vai guardar ou se você vai queimar, tá? Então, se vocês estão me escutando aqui e vocês têm uma insulina em jejum, uma glicose em jejum e conseguem calcular o ROMA, se o seu ROMA está muito longe do valor 1, vocês têm muito o que fazer pela saúde de vocês. Vocês não vão ficar sentados esperando a glicose alterar para falar que estão pré-diabéticos. Tem muito o que fazer, tá? Muito mesmo. Essa jornada é dedicada a isso. Eu quis fazer essa live para ter tempo de mostrar para vocês quanta coisa a gente pode procurar para tentar descobrir antes de estar pré-diabético e diabético. E se você está pré-diabético e diabético tipo 2, eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Também é reversível, tá? O diabetes tipo 2, a gente aprendeu na faculdade como médico que é uma doença crônica, progressiva, cada dia você precisa de mais remédio e depois não tem o que fazer. Gente, essa é a visão do diabetes tipo 2 de quem não entendeu o problema. Quem tá fixado lá na glicose acha que o negócio é ficar dando remédio para controlar a glicose, mesmo que tenha que aumentar a insulina. O problema é que você aumenta a insulina do diabético tipo 2, que já está com insulina demais, você piora o problema dele. Essas medicações que aumentam a insulina engordam, tá? Então, assim, tem medicações boas e tem medicações ruins. A live hoje não é sobre diabetes tipo 2, mas eu queria só falar, porque se você tem, você também consegue reverter a sua doença se você olhar para ela do jeito certo. E aí eu recebi umas perguntas sobre diabetes tipo 1. Eu queria só mostrar do problema que a gente vive da medicina hoje, falando para vocês da diferença entre tipo 2 e tipo 1. Não deveria ser nem o mesmo nome, gente. Sabe por quê? Diabetes tipo 1, qual que é o problema? Se a gente olhar o diabetes tipo 1 e 2 com a lente da glicose, o que acontece? Os dois têm hiperglicemia. Vocês sabem como que descobriam que os pacientes eram diabéticos no passado? Eles viam que juntava mosca no xixi desses pacientes, tá? Por quê? Porque a urina era doce. Mellitus é de diabetes, mellitus é de urina doce, tá? Líquido doce, verter doce. Então, o que eles tinham em comum? Quando a gente não tinha laboratório, não tinha tecnologia, vivia na idade da pedra, os médicos, inclusive, provavam o xixi do paciente para ver que era doce para fazer o diagnóstico de diabetes, porque estava passando. Diabetes também significa passar batido, né? Tipo, passa e não para de sair. Por quê?
um dos sintomas é essa diurese com bastante glicose, né? Que a gente chama de glicosúria. Então, assim, antigamente, na Idade da Pedra, a gente até provava a urina para ver se tinha xixi doce ou não. Ainda bem que eu não nasci naquela época. Não ia gostar, não. A vida do médico era mais difícil. Mas então, olha só que perestroico, Idade da Pedra, tá? Glicose era o que unia essas duas doenças, o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2, os dois tinham um xixi com açúcar, certo? Se a gente continuar olhando só com a lente da glicose, essas doenças têm o excesso de glicose em comum. Então, você vai lá dosar o sangue de um paciente com diabetes tipo 1 ou 2, eles têm excesso de açúcar no sangue. Por quê? Você só pensa em glicose, você vai ver lá, eles têm em comum. O que acontece se a gente olhar para essas duas doenças com a lente da insulina? Gente, fica tão mais fácil, vocês vão ver. O que o diabetes tipo 1 tem parecido com o tipo 2 se a gente olhar a respeito da insulina? Nada, eles não têm nada em comum, sabe por quê? Porque um é o contrário do outro. O diabético tipo 1 não tem insulina. É uma doença autoimune que destrói o pâncreas e aí o paciente não tem insulina. E lembra, insulina é um hormônio fundamental. Sem ele, não existe uma chave que abre e a célula consegue pegar essa glicose e usar como fonte de energia. Esse é o problema do diabético tipo 1. Ele não tem insulina e aí ele precisa aplicar para ele viver. Insulina salva a vida do diabético tipo 1. Agora, olha só, diabético tipo 2. O que acontece com o diabético tipo 2? Ele tem muita insulina. Só que o corpo não responde mais. É tanta insulina e o corpo não responde mais. Ele está insensível. E aí é um ciclo vicioso. Mais insulina, pior a resistência insulínica, e você não tolera carboidrato e você sobra açúcar no sangue e tal. Mas então, gente, vocês entendem a diferença? Glicose, se a gente olhar pela glicose, diabético tipo 1 até aparece o tipo 2. Se a gente olhar com a lente da insulina, são doenças completamente diferentes, tá? Lógico que o diabético tipo 2, mal cuidado durante anos, usando medicações que vão fazendo ele engordar sem parar, medicações que aumentam ainda mais a insulina, comendo comida errada, isso na jornada vocês vão entender. Mas anos e anos e anos de gordura em volta do pâncreas, em volta do fígado, entupindo o seu diabético de energia, o que vai acontecendo? Eventualmente as células beta param de funcionar mesmo. Mas é uma visão perestroika enxergar o diabetes tipo 2 como uma doença de falta de insulina. A gente não falta insulina, é excesso de insulina. A gente tem que melhorar, tá? Estão perguntando aqui sobre o valor do Roma. Ele tem que ser perto de 1, gente. Acima de 2 ponto alguma coisa, você já considera uma resistência insulínica moderada para severa, tá? Acima de 4 é severa. Mais uma vez, gente, não tem consenso para o Roma, porque, de novo, o pessoal só quer saber da glicose. Até hoje, eles só se importam com a sua glicose, tá? Então, gente, pensem nisso e saibam que tem como a gente fazer melhor pela saúde da gente muitos anos antes de esperar o problema vir, né? Medicina, o que a gente tem que pensar? Prevenção é a melhor coisa, né? Melhor prevenir do que remediar. Muito melhor. É muito melhor prevenir do que remediar. Só não é bom para a indústria farmacêutica. Para eles, não. Para eles é muito melhor você remediar. Porque você dá mais dinheiro para a indústria, né? O diabetes tipo 2 é uma epidemia, por exemplo. E assim, do mundo, 80% das pessoas têm diabetes tipo 2 e não o 1, tá? Então é importante isso. A Sandra tá falando que foi diagnosticada diabética e com 2 anos de jejum e low carb deixou de ser diabética. A glicemia de jejum de 80 e insulina de 5. Meu Deus, Sandra, que maravilha, que bom que você tá aqui na live. Vocês estão ouvindo, pessoal? Por isso que eu até quis focar em, olha, se você tem diabetes tipo 2, é reversível. Dá pra gente colocar sob controle, tá? 2 anos com glicemia normal e insulina normal, a gente pode falar que o diabetes entrou em remissão, tá? Tem médico que acha que isso aí é bruxaria, sabe por quê? Porque eles não têm noção disso que eu acabei de falar para vocês. Eles nunca
observaram o diabetes tipo 2 sob as lentes da insulina. Eles estão lá presos na idade da pedra, parado lá na glicose. Só não estão provando o xixi, mas eles estão parados lá no passado. Então, gente, tem muitas coisas para a gente fazer. E eu adorei que a Sandra participou e mostrou que ela colocou o diabetes tipo 2 dela em remissão, que ela não tem mais diabetes tipo 2, porque são pessoas que estão aqui na live participando, que ajudam outras que estão nesse momento descobrindo que existe esperança nessa vida. Tem muito o que fazer, certo? A RMC, que é minha aluna do curso, reverteu com o jejum e saiu da insulina. Sucesso! Tá vendo, gente? A gente precisa sair da caixinha para ficar mais saudável, porque se a gente for esperar haver um consenso, ter chegado em todos os consultórios e todo mundo ter concordado com isso, vai levar muito tempo, gente. Vocês já têm o sucesso de terem informação. Eu fiz essa jornada, assim, para quem já assistiu, essa jornada, ela não é igual às anteriores, tá? Ela é parecida, mas eu dei uma tunada nela, porque eu tô cada dia mais revoltada mesmo, não aguento mais, ignorância, cansei. Então agora vocês vão ver uma jornada um pouco mais agressiva, mais boa para vocês aprenderem. Agressiva não é com vocês, é com a indústria de alimentos, com a indústria farmacêutica, porque eu cansei. Quem aí cansou, fala para mim aí que eu quero ver. Ó, a Sanchi Assis perguntou: insulina alta mexe com a memória? Sanchi, sua pergunta é muito boa, tá? Por que que é importante a gente saber disso? Mais uma vez eu vou mostrar como a gente vive na idade da pedra ainda, tá? Quando eu fiz faculdade de medicina, vou revelar a minha idade aí, faz 10 anos que eu me formei. 10 não, faz mais. Eu sou ruim de conta, gente. Mas enfim, já me formei há mais de 12 anos, tá? A gente vai ter reunião de turma dos formados agora nesse fim de semana e eu já fui na festa de 10 anos, então certeza que eu tenho mais de 10 de formada. Então assim, gente, agora falando sério aqui. Na época que eu estava na faculdade, nos livros de neurologia, o que se falava nos livros? Que o cérebro não tem receptores para insulina. Mentira. Mas a ciência é assim, tá, gente? A gente vai evoluindo e as coisas que a gente acreditavam ser verdade, 10 anos depois que a gente se formou, metade já não é mais verdade. A ciência evolui, graças a Deus, né, gente? Temos que agradecer isso e não ficar triste que mudou de ideia. A gente não pode ser apegado a conceitos da medicina, a gente tem que ser humilde. Estamos aqui para melhorar a saúde de todos. Conforme a gente vai descobrindo, a gente vai realmente mudando de opinião, mudando de estratégia, e parar de enxergar o diabetes pelas lentes da glicose, por exemplo, é obrigatório nos dias de hoje, porque a gente evoluiu, a gente tem como fazer melhor. E o que a gente está descobrindo sobre o cérebro? A gente está descobrindo que a insulina, a resistência insulínica no cérebro, ela se manifesta com alterações de memória, de cognição, tá? E isso é muito importante entender, porque a gente está vendo que o Alzheimer, por exemplo, é super associado à resistência insulínica. Quanto mais resistente a insulina, menos a gente é capaz de, por exemplo, limpar o cérebro à noite. A gente descobriu também, depois dos anos 2000, que toda noite, se a gente tem um sono reparador e profundo, a gente consegue. A gente tem um sistema que chama glinfático. É como se fosse uma limpeza, imagina a Sé à meia-noite. Passar aqueles moços que limpam o chão assim e deixam tudo bonito à noite, no meio da noite. A gente só tem esses faxineiros da noite atuando no nosso cérebro, nos nossos neurônios, se a gente tiver um sono profundo e se a gente regular bem a glicose, tá? Então, esse sistema linfático, ele super funciona. Quanto menos ele funciona, mais detrito vai sobrando lá no nosso cérebro, tá? Tem várias vias para o Alzheimer, mas a resistência insulínica, sem dúvida, é uma delas. A gente vê a metformina, por exemplo, glifage, que é uma droga para diabetes, sendo usada para déficit cognitivo. E melhora, déficit cognitivo inicial, tá? Tem vários estudos já disso, protocolos para Alzheimer onde o glifage está sendo incluído, tá? Então é super importante saber que
A insulina tem sim ação no nosso cérebro e ela também impacta, né, bastante na resistência à leptina. O que é a leptina? Tá ficando meio complicado essa live, mas tudo bem, vocês fazem umas perguntas. Não tô xingando a pergunta, tá? É que é uma pergunta interessante, eu não quero deixar de responder, mas acaba saindo um pouco da história aqui. Mas é importante, quando a gente tem a resistência à leptina, a gente tem um problema em ter saciedade e em regular o nosso peso corporal. A resistência insulínica faz isso lá no nosso cérebro, tá? É a sensibilidade à leptina, a gente depende dessa sinalização adequada da insulina no cérebro. Conforme a gente vai ficando com resistência insulínica, vai ficando mais difícil manter o peso corporal, tá? E de sinalizar fome e saciedade. Então, com certeza a insulina influencia no cérebro, tanto na fome, quanto na regulação do peso corporal, quanto na memória, tá? Então, com certeza isso tem impacto e quanto mais insulina é pior, tá? Então, ó, gente, eu tô vendo aqui. Olha, deixa eu ver os comentários de vocês. Previno há anos com jejum, 57 anos, pratico esportes todos os dias em jejum. Sucesso, hein? Que maravilha, tá vendo, gente? E aí na jornada vocês vão poder ligar o Lé com o CRE. Eu fiz questão de fazer. Sempre me preocupo com isso, gente, porque eu quero que essa linguagem seja acessível para vocês entenderem. Por quê? Na verdade, não tem muita gente preocupada com a gente, né? Com cidadãos comuns que trabalham e só queriam ser mais saudáveis. Então, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo no mundo, exatamente qual é o problema e o que a gente precisa fazer para não ficar caindo que nem um patinho, porque é armadilha mesmo, sabe? E hoje em dia tem muita informação ruim, a gente vê profissionais de saúde completamente desatualizados, que pararam no tempo, que até pessoas jovens mesmo, mas como a gente aprende de professores mais velhos, que não se atualizaram e estão lá acomodados com o status quo do passado, vai demorar uma geração inteira para a gente melhorar, entendeu? Então a gente realmente assim precisa entender que tem alguns conceitos que morreram e tem gente que agarra no conceito e quer morrer agarrado no conceito. A gente, como profissional de saúde, precisa ser humilde. As coisas mudam e a gente não pode ter vergonha de mudar. Não é porque você acreditava num conceito que teoricamente era aceito entre os profissionais no passado que você tem que morrer agarrado a ele para não perder a dignidade. É bem o contrário, né? A gente está vendo que a abordagem, por exemplo, da obesidade e do diabetes tá uma porcaria, né, gente? Zero de sucesso. E as pessoas continuam apegadas à mesma suposta solução como se ela funcionasse, mas ela não funciona na prática. E o que a gente vê todo dia aqui são pessoas repetindo, parece que elas têm uma desconexão com a realidade, que elas não estão enxergando os pacientes delas, né? Quanto mais teórico, mais fácil das ideias funcionarem na teoria, e quando você põe em prática que você vê que você não consegue ajudar ninguém, né? Então, exatamente, a Paola, minha colega, cirurgia cardíaca maravilhosa, super competente, que está falando com a gente de Toronto, está falando, tanta doença poderia desaparecer com esse tipo de abordagem de informação, né? A Sandra já assistiu 3 jornadas. Isso aí, Sandra, te espero nessa, porque ó, se você gostou de todas, essa aqui não vai ser diferente, tá? É a 5ª edição, é a última do ano e eu vou mudar bastante coisa, então assim, não percam mesmo, tá? Não deixem de fazer. Uma coisa que me preocupa, gente, essa Copa, esses jogos, vocês não vão se render aos jogos e deixar para a pessoa do amanhã resolver. Quem aí gosta de Simpsons? Vocês gostam de Simpsons? Simpsons é da minha idade, né? Vou revelando minha idade sempre aqui. Gente, Homer Simpson, eu sei os exames dele. A gente está falando aqui de saúde metabólica. O Homer é a personificação da falta de saúde metabólica, da síndrome metabólica. Eu juro que eu sei os exames do Homer, tá? E eu tô brincando do Homer porque eu falei isso para minha paciente hoje. Mas o Homer, por exemplo,
se eu pudesse ser a médica do Homer Simpson, eu dosaria, por exemplo, o ácido úrico, que eu já sei que o ácido úrico dele é alto, porque ele toma muita cerveja. E as pessoas ficam aí preocupadas com carne vermelha, tem que olhar para a cerveja, tem que olhar para a frutose. O Homer com certeza tem gordura no fígado, porque ele toma muita cerveja, tem gordura abdominal, o corpo dele é formato de maçã, e ele vive de rosquinha, donuts, né? A rosquinha que é puro carboidrato, com mais carboidrato doce por cima. E ele tem uma atitude que eu não quero que vocês tenham na Copa, por isso que eu citei o Homer agora. Porque o Homer, ele é um gênio, né? Eu adoro o Homer. E ele tem um dos episódios que ele vira e fala assim: ah, deixa eu comer minha rosquinha e minha cerveja de novo, porque isso daí é um problema para o Homer de amanhã. E aquele Homer, eu não tô nem aí. Então, gente, a gente precisa mesmo colocar em perspectiva os nossos hábitos e não deixar para lá, porque faz muita diferença. A saúde metabólica é o que determina que a gente vai chegar numa idade mais avançada com qualidade, porque ninguém planeja, eu quero chegar lá no futuro, viver bastante no quarto de UTI. Não, né, gente? A gente quer ser saudável, ter memória, ter articulação, ter músculo, conseguir brincar com os nossos netos, poder viajar, brincar com o cachorro na grama, tem muita coisa para a gente fazer, né? Então, a gente realmente precisa mudar a maneira de enxergar a nossa saúde e saber que, meu Deus do céu, tem muita coisa para fazer antes de esperar só a sua glicose alterar, tá? Eu espero vocês lá na jornada, vocês vão se inscrever, entrem no grupo do WhatsApp, tá? Para receber material, aviso, para vocês não perderem. É uma jornada, de novo, gente, com informação de qualidade. Eu não tenho patrocínio de indústria de alimentos, nem da indústria farmacêutica, eu não sou presa a nenhum interesse comercial aí. O meu interesse é que a gente espalhe isso, que vocês compartilhem isso. Então, assim, compartilhem essa live, compartilhem a jornada, assistam a jornada com a família, tá? Eu vou colocar assim de uma maneira leiga, bem fácil de entender, tudo que a gente precisa para mudar o nosso ponto de vista, tá? Eu resolvi focar bastante aqui na glicose, afinal, o mundo ainda está focado na glicose. Eu foquei na glicose e eu mostrei para vocês hoje nessa live como a gente tem como fazer melhor do que só ficar esperando a glicose do exame em jejum alterar, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Para quem gostou dessa live, compartilhem. Olha, a Renata Cartafina tá aqui, aluna, paciente, jejuadora. Beijos, Renata. Obrigada pela participação, vocês são demais. A Karina também, ó, isso aí, Karina, obrigada pela participação, vocês são ótimos. Porque vocês participaram, ficou muito mais interessante a live, senão ia ficar só eu falando sem parar aqui. Ó, a Ana tá falando que o pai dela tem diabetes tipo 2, toma glifage e tá com os rins sendo afetados. Sim, Ana, a gente tem que cuidar porque a insulina também é fator de crescimento. Ela pega esses vasinhos bem pequenininhos e ela vai piorando a nossa saúde renal. Importante saber, gente, que antes de ficarem diabéticos, muitos pacientes já têm lesão renal diabética. Como que isso ia acontecer se o problema fosse só a glicose? Vocês concordam que se o problema no rim fosse por causa do diabetes, não dá para o paciente ter o problema do rim antes de ter o diagnóstico de diabetes lá com açúcar acima de 126, vocês concordam? Porque o problema não é a glicose, o problema é a insulina, precisa controlar a insulina. E nessa jornada vocês vão entender de vez, tá? Então, ó, mais uma vez, falamos bastante, espero que vocês tenham aproveitado, compartilhem essa live, eu vejo vocês dia 7, estaremos juntinhos. E quem viu qualquer coisa do que eu falei alterado, primeiro, não desanimem, tem muito o que fazer. Segundo, vocês são obrigados a assistir a jornada gratuita, 100% online, não tem desculpa de falar que não conseguiu chegar a tempo. É online. Espero vocês lá, tá bom? Beijo para todos, boa noite.